Qual é, Fala, beleza? Tiagão. E aí, Beleza? veganos, boa tarde. Vamos aqui para o resumão de hoje. Agora a gente está seguindo dois editoriais aqui que vocês vão ver com bastante frequência, todos os dias aqui na Vega. A gente vai sempre fazer esse primeiro bloco ali, Brasil, mundo, um negócio meio macroeconomia, geopolítica, né, B? Exato. E depois, no final do dia, a gente vai fazer um capituladão ali das notícias do DeFi, né, do nosso querido mundo cripto, e a correlação ali, consequência que teve de acordo com todas as outras notícias que a gente viu mais cedo. Exatamente. E começando já com a bomba, né? A gente vê a União Europeia propondo novas sanções contra bancos e empresas energéticas da Rússia. Então, Rússia vai cada vez mais tendo um cerco fechado para a movimentação de capital e cada vez mais vai se encurralando por causa da guerra ali junto com a Ucrânia. E tem movimentações também com a China, né? Pois é, a União Europeia então está propondo ali essas novas medidas contra a Rússia e sanções. Eles vão proibir o comércio com qualquer gasoduto ali do Nord Stream, né, aqueles gasodutos russos, vão proibir e também pronunciaram agora que estão querendo tirar 22 bancos do SWIFT, né, que é o nosso sistema econômico e financeiro mundial, ou seja, isolando a Rússia assim, comercialmente e bancariamente do resto do mundo, né? Exato. E é por Pesado isso que isso. cada vez mais o BRICS quer desenvolver sua própria moeda, para não depender desse código SWIFT. Se vocês perguntarem de SWIFT, cara, toda transação internacional é envolvida com esse protocolo, com esse sistema. É um sistema americano que domina todos os bancos e toda transação internacional feita usando o código SWIFT, né, os códigos SWIFTs, você passa pela Praça de Nova York. Então você passa pelas negociações envolvendo bancos e instituições americanas. Por isso que a gente fala Acelerando do... assim por trás da cortina a economia dos caras. Exato. Então, tipo, a gente fala da Lei Magnitsky, que está para acontecer aqui no Brasil com o ministro Alexandre de Moraes, que é pelo menos o que a gente escuta pela mídia, e isso vai afetar até as transações dele, pessoa física dele, envolvendo pessoas próximas, se vier como está sendo especulado pela mídia, né? Então, você vê o tamanho do buraco, que é você não ter essa relação com os Estados Unidos e você utilizar do código SWIFT. Então, a Rússia cada vez mais se afasta dessa Do possibilidade do Ocidente sistema. aqui, né? É. E parece brincadeira, mas a gente já vai vendo o remanejamento, é igual o War, né? A gente já tá vendo o remanejamento das tropas ali e já tá formando os timinhos ali, os aliados e o eixo de novo, né? Não necessariamente esses dois times com a mesma escalação, mas a gente já tá vendo, assim, ali o Oriente buscando aquela New Global Order ali, né? Através a nova ordem mundial, através do BRICS. A China tá se engraçando pra cacete, despejou dólares agora que eles tinham de reserva, trocando por ouro para ver se dava né? Tentava lastrear um pouco mais de força no ouro e não no dólar. Não deu muito certo. Não, mas a gente vê um pouco o efeito aqui no Brasil, por exemplo, um pouco dessa queda do A dólar. gente viu o desse efeito despejo. mais aqui do que os chineses viram lá, né? Porque a moeda da China está desvalorizando bastante, trazendo dados da China, né? Dados de exportação e inflação de maio vieram uma comprovação de uma desaceleração da China nesse segundo semestre. Então a gente vai ver uma China perdendo fôlego, que a gente sempre via ela ganhando, e a gente sabe, dados chineses nunca comprovam de fato a realidade. Era isso que eu ia falar. Para agora a gente tá falando que tá no segundo semestre de desaceleração, não sei o quê. Cara, isso já tá rolando há muito tempo, a galera maquiou o que deu, aí vazou, as caras não deu mais, entendeu? Então o buraco é muito mais fundo do que parece, anunciado oficialmente. É que nem no Brasil, como a gente vive com uma inflação muito baixa de acordo com como que a gente está, né? Dizem que você precisa dar uma avaliada como o Congresso reajusta seus próprios valores, né? E há 2 meses, mais ou menos, o Mota reajustou em 22% o vale alimentação dos deputados e dos colaboradores da Câmara. Então a gente já Isso sabe. aqui no Brasil é absurdo, cara. A gente vê todo dia novas medidas, novos impostos, novas tarifas, novo tudo, e arrecadação recorde, déficit recorde ao mesmo tempo, e você não vê uma movimentação dos caras em cortar gastos, em cortar custos, em diminuir despesas. É só, vamos tirar mais, né? O cara ele gasta mais e gasta mais e gasta mais, e para isso ele precisa pegar mais dinheiro, só que naquela margem ele tendo a porcentagemzinha por fora dele e do resto da quadrilha, então não sobra nada. A galera pega tudo nosso, não devolve nada e não sobra nada pra gente. E cada vez mais é desesperador vendo a situação financeira de governo brasileiro, então nem é tão bom a gente olhar assim para essa visão, porque, cara, não tem boas perspectivas. A gente vê muitos economistas falando que confiam nesse novo governo, que já pularam no barco, pessoas que confiavam no Lula, mas estão vendo o Lula Dilmar, como é que a gente já chama esse governo, é Lula 3, é o Dilma 3. Que absurdo, cara. Mas a gente vê que não tem solução para esse governo. Cortar gastos não entra na palavra do ministro Haddad, não chega nem próximo à hipótese, é tipo aumentar gastos. Mas fica tranquilo, pô, tu falou de Haddad hoje, eu lembrei que hoje tá tendo, eu não sei se já terminou,
mas a reunião do Haddad com a Gleisi Hoffmann e o Lula. Então, de repente, os três juntos ali eles dão um jeito. Não, com certeza vão dar um jeito de me fazer querer cada vez mais sair do país. Mas as coisas também lá nos Estados Unidos estão interessantes também que nem aqui, né, Bia? A gente está vendo o pau para variar aí os ditos, né? Os autodeclarados democratas estão causando, não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também, lembrando sempre em prol da democracia, né? Hence o nome. Então, o que está rolando lá na Califórnia, Bia? Nossa, não sei se vocês estão acompanhando um pouco o noticiário, vocês estão vendo protestos pacíficos, ou riots, né? Que vem de uma forma pacífica, que de pacífico não tem nada. Eu não sei se tacar fogo no carro de pacífico é só a narrativa. Que a galera tá queimando viatura, batendo policial, saqueando loja. Quebrando o carro que não é deles, tacando fogo em carro autônomo do Google e da Tesla, indo atrás da Tesla. Aí você fala, nossa, mas esse protesto é pacífico. Simplesmente num protesto contra imigrante começa a brotar a bandeira da Palestina e galera gritando Free Palestine. Tipo, você vê que tem um certo propósito que é causar um estardalhaço. E esse estardalhaço começou porque as operações de imigração da ICE, que é a polícia de imigração americana, cuida muito, e na Califórnia é um estado que tem bastante imigrante legal. Então, quando eles vão atrás dessas pessoas, a própria população tenta se defender. Por mais que seja imigrante, começaram a ter respostas violentas, e essas respostas elas vêm de acordo com a medida da ICE, que é interromper o fluxo de entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. E quando esse pessoal entra, eles têm que ser deportados. E eles não querem ser deportados, porque eles estão numa situação melhor que no México. E aí a gente vê, né? O México se declarando contra, porque não quer boa parte dessa população. Não quer a galera de volta. Mas não estou falando que seja população ruim, e deixar isso bem claro. Boa parte dos imigrantes que tentam passar a fronteira para morar nos Estados Unidos, eles vão com o propósito de melhorar de vida. Mas eles têm que fazer isso de uma maneira legal. Porque senão você já comete crime de partida de imigração. Já chega errado. Então você não faz isso de uma maneira legal e agradável. Então, quando você entra ilegalmente no país, você sim é um problema para aquele país. Independente se você vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Porque você não contribui, você acaba sugando, né? Exato, você usa da máquina pública. É uma das coisas que a gente briga aqui no Brasil, que deveria ser mais ter mais alarde. Nossa fronteira lá no norte com a Amazônia é 100% aberta. Tem muito... E você vê aqui em São Paulo o tanto de mendigo que tem. Você vê brasileiro aí na rua não tendo onde morar e a galera pegando gente, dando mais auxílio, mais... boa parte da fronteira com a Venezuela, da fronteira com a Colômbia, de lugares mais afastados, eles utilizam o sistema público de saúde do Brasil, mas moram na Colômbia. Só vêm e fazem o que precisam fazer de check-up de saúde, que nossa é gratuito para todo mundo, e depois voltam. Então existem certas políticas que precisam ser focadas para o público brasileiro. Não estou falando que o SUS grátis é um problema, que isso é uma discussão para outro momento, mas a gente tem que ficar ligado, porque senão o nosso sistema vai, e não só isso, lá é um problema para eles também, porque esse pessoal também usufrui do sistema de saúde, também precisa de benefícios, e se essas pessoas não encontram trabalho, não encontram onde morar, vão morar na rua, e lá está tendo muito problema com droga e morador de rua, então eles têm um cuidado maior com essas políticas na Califórnia. Então quando a gente fala de Califórnia, a gente vê os riots começaram no domingo, na segunda já teve foto de um cara pegando fogo com a bandeira do México, já tem cena de, se você procurar um pouquinho mais na mídia, você não vai ver, mas se você olhar no Twitter ou em alguma outra fonte de informação, você vai ver carros da polícia sendo apedrejados em cima de viadutos, o pessoal tacando pedra grande para machucar e ferir os policiais lá dentro, impedindo que eles façam o trabalho deles. Eles estão trabalhando, eles não estão ali fazendo alguma coisa, é que nem você, sentado no seu escritório ou sentado na sua casa, receber uma pedrada e pessoas correndo atrás de você porque você está tendo uma posição oposta que eles querem que você tenha. Então... Sério, isso pra mim é uma situação delicada. É uma situação delicada e que a gente viu o governo americano trabalhando. Tinha que legalizar a porradaria logo, estancar, resolver 5 minutinhos ali sem perder a amizade e já era, pô. Sim, então a gente teve agora o Trump enviando 2.000 fuzileiros ontem, no início do dia, e a gente viu que essa guarda não foi efetiva para poder segurar. No final do dia, ele chamou mais 2.000 Marines, que são os oficiais da Marinha americana, para estarem fazendo... Fuzileiros navais, de fato, né? Isso. E pediu apoio também para a Guarda Nacional. Sim. Então o pau vai torar na Califórnia. São mais de 4.000 pessoas ali na região de Los Angeles, desses policiais alocados, onde está acontecendo. E a gente vê que, por causa desse envio, o governador da Califórnia fazendo o que os democratas sabem fazer de melhor. Não, o governador e a prefeita, né? Tá ridícula a prefeita lá de San Diego também, a mesma coisa, esqueci o nome dela, Karen alguma coisa, lógico, tinha que ser a Karen, né?
Então ela tá processando agora o Trump, tá falando que é um absurdo, tá tirando a autonomia do Estado, não sei o quê. Os policiais sendo apedrejados, a galera botando fogo em viatura. Ela falou, não, a gente tem um controle, não tô entendendo porque vocês estão tirando a nossa autonomia. Você vê que os democratas, eles querem ver o circo pegar fogo, eles sabem que não tá dando conta, finge que tá, né, é o discursinho deles e tem a galera que cai. Aí o Trump vai resolver o problema federalmente, eles falam, não precisa, não sei o quê. Porque eles não querem resolver o problema, eles querem ver aquela zona. E a partir do momento que a gente tenta impedir o abominável ali, o normal ele se torna, né, Um absurdo. absurdo. Então é um negócio muito louco, são momentos doidos que a gente vê. Então é bom estar acompanhando, é bom ter um olhar crítico com isso e chegar às conclusões a partir disso, porque... O que eu ia falar, é a mesma prefeita de Los Angeles que viveu agora os incêndios no início do ano. Então é a mesma pessoa tendo mais um problema com a sua própria população civil. E ela não consegue tomar uma posição de afronta aos manifestantes, assim como ela não conseguiu ter uma posição de afronta direta a solucionar os problemas. Ela preferiu continuar exercendo certas políticas que já se comprovaram erradas, e essas políticas deram errado, para variar. Para variar. Exatamente. Então é isso, pessoal. Essa daí foi a movimentação que a gente viu de ontem para hoje. Fica sempre ligado. Final do dia, ali, comecinho da noite, a gente está de volta então com as atualizações do mundo cripto e como esses lances aí de guerra pelo mundo, China, Rússia, União Europeia, Estados Unidos, e esse lance lá da Califórnia vão impactar nossos investimentos. Exatamente. É isso aí, Tiagão. Valeu. Então valeu, B. Até mais tarde, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.